Eu estou com o cabelo branquinho, participei de todas as passeatas, inclusive como ministro de Estado do Meio Ambiente, participei da passeata que fizeram me caçar na Comissão de Segurança da Câmara por apologia, por eu ter participado de uma passeata autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Amigos e amigas, nós fizemos ontem uma audiência sobre política democrática de drogas e a repressão que existe aos plantadores, né, aos cultivadores individuais para o alto consumo. Uma audiência bacana. O Renato Cinco, que está aqui, o vereador, participou da audiência, né, os editores das revistas Maconha, organizadores, advogados do movimento e 2 delegados da Polícia Civil que cuidam exatamente desse assunto. Nós tomamos algumas decisões importantes. A primeira, é claro, é brigar pela mudança da lei nacional. A lei nacional abre muitos furos. Ela tem um capítulo que diz que o consumidor não pode ser preso e que o pequeno plantador para consumo próprio não pode ser preso. Só que as prisões estão entupidas de usuários. Essa é a verdade. Milhares de usuários estão presos no Brasil. Então tem alguma coisa errada na lei. Se ela tem um artigo que diz que não pode prender, mas as prisões estão entupidas de usuários. Então a gente tem que trabalhar muito em cima disso. Tanto mudando a lei em Brasília, há vários projetos, mas infelizmente o Congresso é muito reacionário, é muito conservador, né? E por outro lado, nos estados, avançar como nós pudermos. Foi dada uma sugestão ótima ontem na audiência, nós vamos levar adiante, vamos conversar com vocês para explicar só o que é isso e passar a palavra para os próximos colegas. Bem, em São Paulo existe uma coisa chamada audiência de custódia. Se um consumidor é preso, se um pequeno plantador é preso, em 24 horas o juiz tem que logo dizer o que é. O que acontece hoje? O cara tem 10 pés de maconha, o plantador, que diz, olha, eu planto para não financiar o tráfico. Eu planto para não financiar. E é preso como traficante. Quer dizer, é um contrassenso total. Aquele que exatamente quer se livrar do tráfico, não quer financiar o tráfico, tem 10 plantinhas desse tamanho, pesam junto com a terra, com vaso, diz que tem não sei quantos quilos e prende um professor que estava lá com 12 plantinhas. Imagina, isso mal dá para uma pessoa. Então, o que acontece? Hoje esse cara fica preso 15 dias até o juiz dizer, não tem nada, solta. Então, em São Paulo já tem audiência de custódia. Em 24 horas não pode ser essa dúvida de um não especialista, né, um delegado qualquer, e diz não. E fica 15 dias. Essa é a primeira coisa, audiência de custódia. Tem que ter no Rio, assim como já tem em São Paulo. A segunda coisa muito importante, que serve para os plantadores e também para os consumidores, é uma questão de norma regimental, norma de procedimental, norma procedimental. O que é isso? A lei atual, que não é nenhuma Brastemp, a lei de 2006, mas ela diz o seguinte, não basta a quantidade para caracterizar se uma pessoa é consumidora ou traficante. Para saber se ela é traficante, tem que ter várias outras coisas. Tem arma, tem lista de pessoas para as quais ela vai vender, tem balanço, ou seja, tem antecedentes, tem ligação, tem... Aí é uma coisa. Se não tem nada disso, só a quantidade nunca pode definir que o usuário é traficante. Muito bem. O que acontece? Isso não é cumprido. E por que não é cumprido? Porque não há uma norma procedimental dizendo qual é o procedimento, dizendo que a polícia tem que investigar antes e não prender, e o cara tem que provar que não é traficante, quer dizer, uma inversão. Parece que é a presunção da culpa. Ou seja, ao invés de ser a presunção da inocência, parece que é a presunção da culpa. O sujeito é que tem que provar que é apenas um usuário, um consumidor. Então o que a gente quer? Que a polícia realmente investigue. Que antes de prender, ela escute, veja, investigue e fala, não, esse cara é um traficante. Tudo bem. E não prender o sujeito, ele fica 15 dias lá para provar que é um usuário. Quer dizer, uma inversão. Então nós vamos pouco a pouco avançando nas ruas, na justiça, na consciência das pessoas e também criando mecanismos para impedir que essas injustiças se perpetuem. Não aceitamos a criminalização do usuário. Não aceitamos a criminalização do pequeno plantador para alto consumo. Isso é uma hipocrisia.
Aqueles que justamente mais criticavam os usuários, dizendo que os usuários financiam o tráfico, agora o sujeitinho planta para o seu próprio consumo e o cara vai dizer que ele é traficante. Então você mostra a hipocrisia reacionária nesse país. Usam um argumento contra o próprio argumento anterior que era usado para estigmatizar os usuários. Vamos em frente, na rua, no parlamento, na justiça, ampliando a consciência por uma política democrática de drogas, sem repressão, sem corrupção e sem hipocrisia. Um grande abraço, parabéns, viva a Marcha da Maconha!